Um assunto que está em alta nos últimos anos e é mais lembrado agora nesse mês de setembro são os cuidados com a saúde mental. A depressão, ansiedade e tantos outros transtornos psiquiátricos não são brincadeira não, hein? E devem ser tratados como qualquer outra doença. Infelizmente, para muitas pessoas que sofreram com esses problemas no passado, não tiveram a sorte que a gente tem hoje. Isso porque o tratamento, se é que podemos chamar assim, para pessoas consideradas mentalmente estáveis, há poucos anos atrás, era um verdadeiro pesadelo. Hoje, aqui na Fatos, vamos te contar como era ser um paciente de um manicômio no início do século XIX. Lugares que com certeza não curavam ninguém. Meu nome é Maurício Santos e é um prazer estar aqui com você. Então, já vai clicando no like, que o vídeo de hoje, pode confiar em mim, está ótimo. Então, vamos embora. A primeira coisa que você deve saber sobre o assunto é que, na verdade, ser internado em um manicômio no século XIX, em muitas partes do mundo, não significava de maneira alguma que você realmente tinha algum problema psiquiátrico. A grande maioria dos pacientes estava lá à força. A verdade é que essas clínicas, se é que podemos chamar assim, não exigiam muitas provas de que o paciente realmente precisava ser internado. Isso ainda era reforçado pela lei, que dava para a família, principalmente para maridos em relação a esposas e filhos, a liberdade de internar os seus parentes. São vários os casos de pessoas que foram parar lá por motivos errados. Um caso bem famoso é o da americana Elizabeth Packard, internada no ano de 1860. O motivo? Elizabeth não tinha a mesma religião que o seu marido. Ela passou 3 anos presa em uma instituição no estado de Illinois. Você aí de casa deve ter percebido que não seria possível acreditar que a mulher fosse louca. Porém, as instituições psiquiátricas não ligavam muito para isso. Esses lugares estavam interessados no dinheiro dos pacientes. Fato é que hospitais psiquiátricos viraram, em uma certa época, principalmente nos Estados Unidos, um modo legalizado de se poder comprar o sequestro de um parente indesejado por um certo período. E esse período, era bem longo. A grande maioria dos pacientes estava internada há mais de 1 ano, e uma boa parte deles já estava confinada há pelo menos 5 anos. Independente do tempo, caso você fosse enviado para um lugar desses, acredite em mim, não seriam os melhores dias da sua vida. O meio como os pacientes eram tratados parecem ser tirados de algum livro de terror. Tudo foi registrado por uma repórter americana, Nellie Bly. Nellie é, por sinal, uma verdadeira lenda do jornalismo, realizando muitas façanhas que já iremos comentar sobre isso. Nesse momento, o feito da jornalista que mais nos interessa foi quando ela fingiu ser mentalmente instável para ser internada em uma clínica psiquiátrica e registrar como era a vida em um local desses. Isso foi em 1887. Nellie passou vários dias treinando um olhar fixo e distante, como ela mesma descreve. Ela então se hospedou em uma pensão para mulheres, usando o nome Nellie Brown. Nellie começou a assustar as outras moradoras, fingindo amnésia e às vezes se tornando extremamente agressiva. Poucos dias se passaram até que a polícia fosse então chamada. Levada para a delegacia, Nellie continuou se fingindo de louca, dizendo se chamar Nellie Moreno e que vinha de Cuba. O juiz, quando analisou seu caso, determinou que ela fosse internada imediatamente. O local? O sanatório de Blackwell's Island, um dos maiores da época. Durante 10 dias, Nellie viu com os próprios olhos as condições desumanas que as mulheres eram tratadas.
Mesmo em um frio congelante, com temperaturas abaixo de zero, as pacientes eram obrigadas a tomar banho de água fria. Elas ainda tinham que compartilhar uma única toalha, que chegava já totalmente molhada para as últimas. O local era imundo. A comida? Péssima, de péssima qualidade. Muitas vezes chegando a estar podre, cheirando mal. Os castigos físicos eram bem comuns. As pacientes eram amarradas e espancadas durante surtos, ou até mesmo por pura maldade das enfermeiras e cuidadoras. Era muito comum também que fossem drogadas com morfina. Algumas delas passavam vários dias totalmente grogues e desacordadas. Após 10 dias internada, nesse lugar infernal, Nelly foi tirada por advogadas do jornal que trabalhava. A reportagem sobre o que ela viu durante aquele tempo foi publicada ainda no mesmo, causando uma verdadeira comoção social nos Estados Unidos. Nelly ainda publicaria um livro, uma versão bem mais estendida da reportagem, com descrições detalhadas de como as coisas aconteciam nessas instituições. Porém, eu não sei dizer exatamente se felizmente ou infelizmente, nesse caso, se existem muitas outras fontes sobre o que acontecia nesses lugares. Nelly foi apenas a um hospital, e feminino. Muitos outros horrores estão registrados em anotações oficiais. Em alguns hospícios, várias pessoas eram confinadas em um quarto apertado sem luz. Era muito comum também que quartos não fossem limpos. A cena de um paciente mental morando entre suas próprias fezes e urina não eram tão raras como você pode imaginar. Um dos mais incríveis é referente aos tratamentos para se curar um paciente. Nessa época, em vários hospitais psiquiátricos, acreditava-se que pessoas com problemas mentais precisavam de algum tipo de choque ou empurrão para colocar as coisas no lugar. Por isso, pacientes serem rodados a alta velocidade, empurrados e queimados era algo bem comum. Em um hospital da Inglaterra, pacientes eram girados em alta velocidade em uma roda gigante. Era comum que eles também fossem queimados com velas e até mesmo ferro quente, igual a uma vaca, para que a dor fizesse com que o paciente voltasse ao senso. Um absurdo, não é mesmo? Bem, ao contrário de outros campos da medicina, que costumam melhorar e se aperfeiçoar durante o tempo, a medicina psiquiátrica conseguiu se tornar mais perversa com o passar do tempo. É claro que estamos falando de muito tempo atrás. Hoje, reforçamos que você aí de casa, caso esteja sentindo algum sintoma depressivo ou de qualquer outra doença do tipo, consulte um médico psiquiátrico e um psicólogo. Bem, continuando, passado o século XIX, muitos especialistas em psiquiatria dizem que os médicos da época não inventaram novos tratamentos, mas sim apenas novos métodos de tortura. Foi a partir do meado da década de 40 que as tão temidas terapias de eletrochoque começaram. Essas terapias, por sinal, existem até hoje, porém são bem mais avançadas e indolores, além de realmente ajudar muitas pessoas pelo mundo. Muito diferente de outro tratamento que surgiu na época, provavelmente um dos mais cruéis já inventados. A lobotomia era uma intervenção cirúrgica no cérebro, feita para curar diversos tipos de problemas mentais, como depressão, esquizofrenia e bipolaridade. O procedimento era relativamente simples. O cirurgião fazia 2 furos no crânio do paciente e enfiava ali um objeto afiado. Fazendo movimentos repetitivos, ele cortava as conexões do lóbulo frontal com o cérebro, separando ele das outras partes. Angustiante. Meu Deus. Porém, ao contrário do que geralmente é retratado nos filmes e séries, que mostram os médicos que faziam esse procedimento como verdadeiros monstros sanguinários, loucos para fazerem experimentos loucos na cabeça das pessoas, a verdade é que a grande maioria dos adeptos à prática, ironicamente, tinham boas intenções. Os médicos acreditavam realmente que estavam ajudando pessoas com problemas mentais.
Infelizmente, demorou décadas para eles perceberem que as sequelas causadas na grande maioria das pessoas que passavam por esse procedimento eram maiores que os poucos benefícios que esse tratamento dava. Na década de 70, um grande movimento feito por neurocirurgiões acabou por proibir a lobotomia em vários lugares do mundo, não antes de estragar a vida de muita gente. Como você aí de casa já pode ter imaginado, as pessoas morriam de medo de serem consideradas mentalmente doentes e acabarem passando por qualquer um desses tratamentos ou internações. Por isso, era muito comum que as pessoas fingissem estar bem ou não ter nenhum problema. Sabe quando as pessoas dizem que antigamente não tinha esse negócio de depressão? Isso não é nem próximo de ser verdade. E no outro lado da moeda, muitos internados perceberam que fingir estar bem também era um caminho para conseguir alta do hospital. Obviamente, essas pessoas não estavam nada bem, e existe um vasto registro de pacientes desse modelo que acabavam se matando pouco depois de serem liberados. Outra coisa que também é importante ressaltar é que nem crianças escapavam de serem internadas nesses lugares. O tratamento para crianças era, por sinal, muito parecido com os dos adultos, com um detalhe ainda mais cruel. Crianças pré-adolescentes e adolescentes tentavam escapar com mais frequência. Por isso, os dormitórios eram reforçados para os jovens não escaparem. O resultado são verdadeiros cenários de terror. Janelas com grades e portas de metal reforçado. Isso tudo para evitar que crianças escapassem. Chegando ao final desse vídeo, percebemos que os loucos, na verdade, pareciam ser exatamente aqueles que estavam tratando os ditos doentes mentais, não é mesmo? Se não loucos, pelo menos bem perversos. E também não poderíamos deixar de citar o Setembro Amarelo. Nesse mês, nos lembramos da importância de se conscientizar sobre as doenças mentais, que levam milhares de pessoas à morte no mundo, a grande maioria por suicídio. Então, se você está se sentindo mal ou anda percebendo que aquele seu amigo ou colega de trabalho anda meio diferente, não deixe de levantar uma mão amiga e ajudar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Nós nunca sabemos o que a outra pessoa pode estar passando, porém, nunca é tarde para ajudar, não é mesmo? Eu fico por aqui, um grande abraço, muita saúde, tanto física e mental, para vocês. Fiquem com Deus e até breve.